Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo de potências de base 10, notação científica e ordem de grandeza. Bem, um número está escrito em notação científica quando ele é escrito como um produto de dois números, um número real A vezes uma potência de base 10. A notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio de uso de uma potência de base 10. A forma que as notações científicas assumem, portanto, é essa aqui. Esse primeiro número real, chamado de mantissa, vezes uma potência de base 10. Esse primeiro número real, o módulo dele, ele pode ser um número positivo ou negativo, mas o módulo dele, se eu melhorar aqui, o módulo desse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E o expoente n da base 10 é um número inteiro, pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, 14 milhões. Como nós escrevemos esse número em notação científica? Então analisamos aqui a parte significativa dos números e colocamos uma vírgula após o primeiro algarismo. Fica então 1,4. Veja que esse número 1,4, o módulo dele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a vírgula nesse número, 14 milhões, é como se estivesse aqui. Quando ela passa para 1,4, então é como se ela tivesse deslocado 3, mais 3, 6, mais uma casa, 7 casas decimais. Portanto, esse número será 1,4 vezes 10 elevado a 7, já que a vírgula saiu daqui e ficou aqui, entre 1 e o 4. Colocamos ela entre 1 e o 4 para que o primeiro número, o módulo dele, seja maior ou igual a 1 e menor que 10. O que dizer desse número aqui? 0,0003. Então, escrevemos assim 3 ou 3,0. É como... E agora analisamos quantas casas a vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4. Ela ficou depois do 3. Então deslocou-se 4 casas decimais, 10 elevado a menos 4. Por que o expoente aqui ficou negativo? Porque o número considerado, ele é um número que está entre 0 e 1. Esses tipos de números entre 0 e 1, cujo módulo está entre 0 e 1, então terá expoentes negativos. O número menos 927,35. Esse número já tem uma vírgula aqui. Mas para escrevê-lo como notação científica, vamos colocar a vírgula após o 9, o primeiro algarismo. Ficará menos 9,2735. Esse número aqui, o módulo dele, ele é um número negativo, mas o módulo dele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Como a vírgula se deslocou 2 casas, daqui para aqui, então 10 elevado a 2. E esse outro número, 0,00807. Veja que entre dois algarismos significativos, o 8 e o 7, eu tenho 0. Esse 0 não pode ser
desconsiderado, eu tenho que escrevê-lo. Então coloco a vírgula depois do primeiro algarismo significativo, aqui depois do 8. 8. A vírgula estava aqui. Correu quantas casas? 1, 2, 3. Então vezes 10 elevado a menos 3. Já que o módulo desse número está entre 0 e 1, então o expoente será negativo. Esses são alguns exemplos de números escritos na forma de notação científica. Agora, e que dizer da ordem de grandeza? A ordem de grandeza serve para nos dar uma ideia da dimensão do número que está escrito em notação científica. Por exemplo, sabemos que a massa de um elétron, expressa por notação científica, possui a mantissa. Vamos lembrar aqui que a mantissa é esse número que multiplica a potência de 10. Então, a massa de um elétron possui essa mantissa aqui. 9,1, 10, 93, 83, 56. Só que esse número não nos dá uma ideia real das dimensões da massa do elétron. Para isso, existe a ordem de grandeza. A massa do elétron escrita em notação científica é 9, esse número aqui, vezes 10 elevado a menos 28. Repare que esse número, se fosse escrito na sua forma decimal, é esse número aqui, ó. Esse número aqui, daqui, se eu deslocar a vírgula para colocar depois dos 9, eu vou percorrer aqui 28 casas decimais. Por isso que ele é escrito assim, 9, esse número, vezes 10 elevado a menos 28. Um número muito pequeno. Mas qual é a ordem de grandeza desse número? Como determinamos a ordem de grandeza de um número? Bem, vamos lembrar da raiz quadrada de 10. O valor da raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,162, com 3 casas decimais. Então, ao escrever um número em notação científica, eu vou analisar a mantissa A. Se ela for menor que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza será simplesmente a potência de 10, que multiplica a mantissa, 10 elevado a n. Mas, se a mantissa, quando eu tenho um número escrito em notação científica, se a mantissa for maior ou igual à raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza será a potência de 10, só que o expoente, nós vamos acrescentar mais 1 ao expoente, será n mais 1. Assim, por exemplo, aqui eu tenho a massa do elétron. Eu considero o módulo da mantissa 9,1093. Como é maior que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 28 aqui, só que eu vou acrescentar mais 1 ao expoente. Então será 10 elevado a menos 27 a ordem de grandeza. Eu acrescento mais 1 porque o módulo da mantissa é maior que a raiz quadrada de 10. Porém, se eu tivesse assim, menos 2,98 vezes 10 elevado a 5. Ora, o módulo de menos 2,98 é menor que a raiz quadrada de 10. Então a ordem de grandeza será simplesmente a potência de 10, 10 elevado a 5. A potência de 10 que multiplica a mantissa. Está aqui, 10 elevado a 5. Ok? Isso posto, vamos trabalhar agora algumas atividades do livro de vocês, A Conquista da Matemática, do 8º ano, página 47. Essa questão 12 nós já havíamos trabalhado os itens A e B numa aula anterior. Vamos agora fazer os itens C e D.
escreva os números a seguir em notação científica. Então, eu tenho aqui 543 milhões. Podemos então escrever a parte significativa, 5, colocamos uma vírgula após o primeiro algarismo, ficará 5,43. Esse número amanteça é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Esse número aqui, eu devo considerar que a vírgula estaria depois do último zero aqui. Se eu estou colocando a vírgula aqui, então correu quantas casas decimais? Ela deslocou-se quantas casas decimais? 8. Então, 5,43 vezes 10 elevado a 8. 543 milhões será, escrito em notação científica, será 5,43 vezes 10 elevado a 8. E 82.760.000. Escrevo a parte significativa, 8, 2, 7, 6. Coloco a vírgula depois do primeiro algarismo. Fica 8,276. Esse número é maior ou igual a 1 e menor que 10. Vezes uma potência de 10. 10 elevado a... Se a vírgula devo considerar no número original estaria aqui, se mudou para aqui, correu quantas casas? 3, 6, mais uma, 7. Vezes 10 elevado a 7. Portanto, eu teria aqui 82.760.000 seria 8,276 vezes 10 elevado a 7. Se fôssemos então analisar a ordem de grandeza desse número, a ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a 9. 8 mais 1. Por quê? Porque 5,43 é maior que a raiz quadrada de 10. E também aqui, 8,276. A ordem de grandeza aqui será de 10 elevado a 8. Acrescentamos mais 1 ao expoente. A próxima questão, a questão 13, os números já estão escritos em notação científica e nós vamos passar para a forma decimal, escrevendo esses números com todos os seus algarismos. Assim como a questão anterior, já havíamos trabalhado os itens A e B em uma aula anterior. Então vamos fazer agora dessa questão os itens C e D. Bem, eu tenho aqui o número 4,608. A vírgula está entre o 4 e 6. Como eu vou multiplicar por 10 a 5, ela vai correr 5 casas decimais. Está entre 4 e 6, então 1, 2, 3. E agora eu completo com zeros. 4, 5. Então, o que eu tenho aqui? 460.800. A vírgula está aqui entre o 4 e o 6. Vai 1, 2, 3, 4, 5. E 1,6 vezes 10 elevado a 7. Então, está entre 1 e o 6. Então, escrevemos aqui, passando para aqui uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, né, entre 1 e o 6, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que número é esse?
16 milhões. A próxima atividade página 61, questão 4. Um evento está sendo realizado em uma praia cuja faixa de areia tem cerca de 3 km de extensão e 100 metros de largura. A ordem de grandeza do maior número possível de adultos que podem assistir a esse evento sentados na areia é de... Bom, qual é a área total? Então nós temos aqui, primeiro vamos lembrar que 3 quilômetros, cada quilômetro é 1000 metros, portanto 3 quilômetros são 3.000 metros. A área total está reservada para esse evento, então, tem cerca de 3 km de extensão, ou seja, 3.000 metros. De extensão, de comprimento, vezes 100 metros de largura. Vezes 100 metros de largura. Então, eu tenho aí 300 vezes 100, desculpe, 3.000 vezes 100. Eu vou ficar com 300.000 metros vezes metros, metros quadrados. Agora, a questão é, se em cada metro quadrado vamos supor que coubessem aqui 2 pessoas. Cada metro quadrado vamos supor que pegassem 2 pessoas. Estamos supondo que cada metro quadrado pegaria então 2 pessoas. Então, se eu tenho 300.000 metros, escrito, daria para pegar então quantas pessoas nessa área toda? Então, seria 2 vezes 300.000. Ou seja, poderia essa faixa de areia comportar 600.000 pessoas. Colocando 2 pessoas em cada metro quadrado. Então, escrito em notação científica, podemos fazer assim. Só para ficar mais claro aqui, né? Colocando 2 pessoas em cada metro, quadrado, colocando 2 pessoas em cada metro quadrado, vamos ter 2 vezes 300.000, vamos ter 600.000 pessoas.
Qual é a ordem de grandeza desse número? Para isso, devemos escrever esse número em notação científica, que é 6 vezes 10. Se a vírgula estaria aqui, corre 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a 5. E a ordem de grandeza desse número será de, como 6 é maior que a raiz quadrada de 10, será de 10 elevado a 6. Portanto, o item C. Espero, pessoal, que tenham gostado desta videoaula, que ela tenha sido esclarecedora. E na página 61 do livro didático de vocês, a questão 8 tem uma atividade, então, que fica como uma atividade proposta para casa. Espero que vocês, então, se dediquem e a façam. Desejo bons estudos e até a próxima videoaula.